mãe, eu nunca chamei minha mãe de mãe, nem meu pai de pai. É papai e mamãe, até hoje. Até teve uma vez que fizeram um trote com a minha mãe, né? Que tinham, eu tô com a tua filha aqui, olha ela aqui, tá comigo. Daí a pessoa, mãe! Aí minha mãe, ai, que bom. Vai passear, você tá me dando trote, eu sei que não é a minha filha. Ela desligou, ela falou assim, não é você nunca falou mãe, mas de qualquer forma, peraí, Raquel. Quem me conhece mais na intimidade me descreve como uma mulher muito forte. Uma mulher de opinião, uma mulher de fibra, de temperamento forte, decidida. Eu posso dizer que isso eu devo muito ao que eu aprendi, ao que eu tive de exemplo da minha mãe e da vida, das minhas experiências de vida. Todo mundo tem uma história de vida, né? Algumas mais fáceis, outras nem tanto. E a minha não foi muito fácil não, gente. Então, às vezes, a gente julga as pessoas pelo que elas apresentam, né? Pelo que elas têm, e nem sempre as coisas caíram do céu, né? Nem sempre as coisas foram fáceis para a gente chegar onde a gente chegou. Os meus pais se separaram, eu era muito jovem, tinha 7 anos, e desde então a minha família não tinha, era uma família humilde, sem muitos recursos, e eu trabalho desde a minha infância, né? Desde os 7, 8 anos de idade. A minha mãe tinha uma oficina de costura e eu aprendi a costurar. E costurava muito bem, por sinal. Então, desde os 8 anos de idade, trabalhava junto com a minha mãe, eu e a minha irmã, minha mãe, minha avó, nessa oficina de costura. Então, a minha infância e a minha adolescência inteira, eu me revezava entre os livros, entre o estudo, que isso eu nunca abriria mão disso, né? E o trabalho na confecção com a minha mãe. E as dificuldades financeiras não foram poucas, foram muitas, né? Sempre com muitas privações, muitas crises em família, em função da separação, em função da falta de dinheiro, em função de uma série de coisas. E mesmo diante das maiores dificuldades, eu nunca vi a minha mãe fraquejando, a minha mãe desistindo, a minha mãe jogando a toalha. E não foram poucas as vezes que a situação ficou muito difícil, né? Então, eu sempre via a minha mãe sentando, pensando, fazendo contas. Conforme eu ia crescendo, eu sentava junto com ela. Peraí, onde a gente vai cortar? Aonde a gente vai economizar? O que a gente pode fazer a mais? Então, vamos arrumar um outro trabalho, uma outra fonte de renda. A gente vai dar um jeito. E a minha mãe sempre falava para mim que é isso, que não adiantava eu ficar reclamando, ficar triste. Eu tinha esse direito. Ela ainda brincava, falou assim, vai chorar debaixo do chuveiro que a água já vai lavando as lágrimas, né? Mas que independente de qualquer situação, reclamar somente ou ficar triste somente não ia resolver. Então eu tinha que pôr a cabeça para pensar e tentar minimizar aquela situação, tentar resolver aquela situação. Então isso eu aprendi muito com a minha mãe, né? Sempre uma mulher guerreira, uma mulher trabalhadora, uma mulher que caía e levantava, e não foram poucas vezes que ela caiu, mas ela chorava embaixo do chuveiro, levantava a cabeça e seguia a vida. E eu aprendi dessa forma, a correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, corrigindo as minhas rotas no meio do caminho, aprendendo com os acertos, aprendendo com os erros. E eu queria fazer essa homenagem aqui para ela, que eu agora que sou mãe, né, tenho a minha filha Rafaela, que tem 5 anos, e quando a gente passa pela experiência da maternidade, que a gente consegue realmente ver que não existe uma receita, que a gente vai tentar dar o nosso melhor, mas que a gente vai errar, e não vai errar pouco, a gente vai errar muito na criação dos filhos, né? Mas é aquele erro tentando acertar, então a gente vai dar o nosso melhor, né? Só que não é uma atividade fácil, porque a responsabilidade de criar um filho é algo muito complexo. Porque além da gente ter que lidar com as nossas próprias dificuldades, né, com as nossas próprias inseguranças como ser humano, né, os nossos próprios medos como ser humano, a nossa própria evolução nesse plano como ser humano, a gente ainda tem a responsabilidade de estar cuidando de um filho. Então, a minha mãe, certamente, lá atrás, ela deu o melhor que ela podia, né? Ela também tinha os medos dela, as inseguranças dela. E, com certeza, durante todo esse caminhar, hoje ela é uma outra pessoa. Talvez
se voltasse no tempo, ela não teria algumas atitudes que ela teve no passado, né? Mas naquela época foi o melhor que ela podia me oferecer. E independente do que aconteceu, o resultado foi super positivo, né? Hoje eu só tenho a agradecer e falar para ela que eu a amo muito e que tudo que esse melhor que ela pôde me oferecer foi suficiente para me transformar na mulher e na mãe que eu me tornei e que eu sou hoje. Essa homenagem é para você, mamãe, assim como eu sempre te chamei e sempre vou te chamar, independente de quantos anos eu tenho. Te amo muito e o dia que você não estiver mais aqui vai fazer muita falta eu não poder te ligar todo dia de manhã para dar um bom dia. Que esse é o nosso combinado de todos os dias, né? Todo dia ligar e dar um bom dia. Várias vezes ao dia, por sinal, tá bom? Te amo. Pronto, cortei a história, porque se eu começasse a contar mais coisa, ia dar um documentário.